O ministro Magri já entrou. Tá tudo ok? Agostinho, um abraço. Carlos Alberto. Ministro Magri já com a gente, já está entrando, conectando. Ministro, boa tarde. Como é que vai? Prazer enorme receber hoje. Bem, Lisonice, graças a Deus. Tá me ouvindo? Estou te vendo, estou te vendo. Então tá bom. É o local. Prazer grande falar com o senhor. Obrigado. A sala já está com muitas pessoas aguardando. É ansioso para ver, conhecer esse paulista da cidade de Guarulhos, Antônio Rogério Magri, que nos dá a honra de nos conceder essa live para falar da sua trajetória tão bonita, sua vida que começou na política através do Sindicato dos Eletricitários, foi presidente da Central Única dos Trabalhadores. O importante, exatamente, o importante é que nós estamos diante de uma pessoa que conhece absolutamente tudo do movimento sindical, porque viveu e vive até hoje essa força sindical e vai falar para a gente sobre a evolução com a reforma trabalhista, como ficou essa força sindical, que veio... Os sindicatos, sabidamente, eram sindicatos fortes, sindicatos que realmente defendiam os direitos e a luta do trabalhador. E como é que o senhor vê hoje, ministro Magri, essa questão do sindicato, essa evolução do sindicato, de quando você começou na força sindical como eletricitário e defendendo a sua classe e a frente que nós temos? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão sindical. Lidonice, olha, a história do movimento sindical é uma história bonita. Ela tinha que estar registrada realmente em todos os níveis, em todos os livros. E nós não temos muito essa história colocada de uma maneira que a sociedade possa entender melhor a coisa. O movimento sindical, como toda a ética, vive sazonalidade. O que eu fiz em 1970, 75, não daria para fazer mais hoje aqui. Essas questões éticas, elas são sazonais, elas acontecem no momento. Eu vivi um grande momento da vida sindical, um grande momento da minha vida, em plena ditadura militar. Havia uma utopia na sociedade de acabar com a ditadura nunca mais, eleição direta. Então, essa utopia, era preciso entender que o primeiro sindicato a existir foi da Revolução Industrial, 250 anos atrás, na Inglaterra. Para não detalhar muito, porque senão levaria muito tempo, eu vou apenas uma citação. Criou-se, com a vida da Revolução Industrial, motores a vapor, essas coisas todas, o pessoal rural vieram tudo para a cidade, urbanizados. A mão de obra era quase que escrava. Então, vou pegar uma categoria muito escrava, que era as pessoas que trabalhavam em minas de carvão. Trabalhavam 16, 17 horas por dia dentro de uma mina de carvão, apenas como agregados, porque eles não tinham nem salário. Então, surge meia dúzia de pessoas que acham, espera aí, não dá para a gente fazer isso. Resolveram ir ali, começou a associação, criou-se sindicato, se espalhou para a Europa, em seguida da Inglaterra foi para a França. A França teve um período difícil, que era o anarco-sindicalismo. As pessoas ficavam com medo que as máquinas pudessem tirar o seu trabalho. Então, houve o anarco-sindicalismo que eles sabotavam as máquinas de medo de perder emprego, como se as máquinas fossem fazer tudo sem eles. Então, eles pegavam um tamanco que em francês se chama sabot, enfiavam nós, por isso que existe a palavra sabotagem.
enfiava os tamancos nas engrenagens. Quer dizer que vem do tamanco. Tamanco é uma palavra de origem francesa, chamada sabor. Olha, não sabia disso. A sabotagem vem disso, então eles sabotavam as máquinas. Mas isso aí também foi aquele alvoroço, foi melhorando, as pessoas foram se intelectualizando melhor. Você veja, na França, um grupo resolveu realmente fazer frente ao empresariado, que era uma lástima. Aí disse, então, vamos fazer uma pauta, vamos fazer uma lista aqui de reivindicação. Aí um disse para o outro, vamos, mas nós não sabemos ler, nós não sabemos escrever, como é que vamos fazer uma pauta? Aí um deles disse assim, olha, eu conheço um bar, aqueles bar antigos, né, da França, ali reúne-se alguns poetas. Vamos lá ver o que pode ser feito. E foram. Os poetas atenderam, eles explicaram, os poetas fizeram uma pauta de reivindicação, 2, 3, 4. Enfim, o poeta praticamente ensinou-os a ler, a fazer pauta. Aí chegou uma época que eles disseram, você já sabe. Nós vamos fazer poesia, vocês tocam sua vida. E assim o movimento musical se expandiu. Ele veio para o Brasil, ele chega no Brasil de uma maneira que o próprio processo histórico não conta muito isso. Em 1750, quando a escravidão ainda imperava, no porto de Salvador, na Bahia, Salvador era a capital do Brasil, sim. Alguns negros que carregavam aqueles portos que estavam começando a industrialização de lá, trazendo para cá, eles estavam tão deprimidos, tão explorados, não só na própria escravidão em si, mas no trabalho, que eles não ganhavam nada. Então, provavelmente uma liderança desses negros, provavelmente, reuniu, e disse, vamos parar. E foi uma coisa extraordinária, porque fazer uma greve de escravos era algo inusitado. Foi uma pequena, grande greve. Você viu para a história. Em 1850, a indústria gráfica já se desenvolvia, e os tipógrafos, que hoje pouca gente, a juventude não sabe o que é tipógrafo. Nem sabe o que é tipografia, exatamente. Não sabe. Hoje nem se sabe, não é? Um trabalho que exigia uma certa intelectualidade, porque ele formatava uma chapa que depois virava e saía no jornal. Eram uns tipos que tinham as letras, tudo ao contrário. Então só eles, os grandes práticos, sabiam fazer isso. Então eles resolveram pedir um aumento, um deles pararam, em 1850. Bom, aí começa começa a surgir realmente esse tipo de coisa. Aí vem 1907 ou 2008, alguns dirigentes de casos, com a vinda de imigrantes italianos, meu pai italiano veio, com uma experiência na Europa, e começou a se formatizar isso. Então, em 1906, quiseram formar a COB, a Central Obreira dos Trabalhadores. O que é COB? Era COB, era a Confederação Obreira de Trabalhadores. COB, Confederação Obreira Brasileira, uma coisa assim, que eu também não tenho tanta lembrança. Bom, não deu certo, o Partido Comunista já existia, e havia um policiamento do Estado muito grande. Isso foi até 1930, quando Getúlio Vargas forma um governo revolucionário dentro do PTB. Aí ele resolve, então, com as demandas que tinha o movimento trabalhista, muitas demandas, ele resolve, então, criar o Ministério do Trabalho, que era Trabalho, Indústria e Comércio. Isso em 1930. O primeiro-ministro foi o avô do Collor, Lindolfo Collor. Sim. O primeiro-ministro. Primeira intervenção. Ministro do Trabalho. Disse, esse é um ministério revolucionário. A ideia era de revolucionar as relações capital e trabalho, que eram muito delicadas. Aliás, desde a existência da humanidade, a relação capital e trabalho é uma relação ainda hoje, Casagrande e Cesar. Essa é a relação capital e trabalho. Essa relação criou a luta de classes.
A luta de classes hoje não é mais a luta de classe à mão armada. A luta de classe hoje é no diálogo, na conversa, né? Então, essa era a ideia que passou o Lindolfo Collor. Aí foi criada, o Ministério do Trabalho foi criado no dia 26 de novembro de 1930. Criou-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1932, se criou as instituições, as mútuas, que tratavam um pouco das questões de aposentadoria. O Getúlio permitiu que isso acontecesse. Já que a relação não tinha aposentadoria, não tinha nada. Trabalhava-se 12, 14 horas por dia, a semana toda. Em 1938, ele criou, num gesto extraordinário, democrático, de consenso, de sensibilidade, o salário mínimo. O salário mínimo foi criado em 1938. Em 1940, ele ajusta... Criou a CLT veio junto com o salário mínimo? Não. O salário mínimo veio em 1938, o imposto sindical em 1940 e a CLT, a consolidação da lei trabalhista, em 43. 43. Foi algo extraordinário. Com Cesarino Júnior, sim. A formatação da CLT coloca as coisas mais ou menos no seu lugar. As empresas eram obrigadas realmente a cuidar melhor dos seus trabalhadores. Do empregado. Né? Do empregado. Porque o empregado realmente, nessa época, era tratado como um escravo. Como um escravo. Getúlio Vargas fez realmente todo esse aparato. Exatamente, deu uma confirmação, deu um status para o trabalhador, não de escravo. Tirou ele da escravidão e colocou ele como quem constrói a riqueza do país. Sim. Quem constrói a riqueza, e agora com o coronavírus nós vimos que o capitalismo deu um baque danado, porque bastou realmente ter que ficar em casa, as empresas caíram, umas fecharam, então é complicado. Então, hoje se viu... Vou até falar com você depois sobre o pós-coronavírus, como é que você vai ver. Então, você vai vir vamos conversar sobre o sindicato. Você vê depois de 1940, 45, o sindicato já começa a se organizar. Passou por uma greve em 1917, em plena Revolução Russa. Os anarcos sindicalistas europeus que vieram para cá tinham uma certa habilidade, melhor do que os brasileiros naquela época, que já vinha com uma experiência da Europa. Eles começaram uma tática, conversavam, ia no boteco, num bar, onde tinha meia dúzia de pessoas, discutia um pouco de futebol e colocava política. Politizava as pessoas. Então houve uma politização enorme, até chegar em 1917 uma grande greve, uma das maiores greves. Mas foi em São Paulo, que tinha naquela época 500 mil habitantes, 600 mil habitantes. Parou todo São Paulo. Muitas mortes, a cavalaria com as espadas mataram muita gente. Então, ali começa a surgir realmente um sindicato. Um movimento forte, né? Uma visão social que o trabalhador é que constrói a riqueza do país. Então, ele tinha que ser olhado como um ser humano, como um trabalhador, e assim o sindicato vem vindo até 1950, 54, com algumas mudanças, mas ele atuante. O sindicato, a CGT antiga, muitas lutas, muitos desafios. Fez muito pelo movimento. Né? Ele chamava-se Clodosmith Riani, que deve estar vivo hoje com quase 100 anos de idade, um grande amigo meu. Deu sua contribuição até 63, quando o João Goulart, que queria fazer uma revolução no país. Essa história, Lindonice, que às vezes eu acho que as faculdades, as universidades, não é no livro que você aprende. É preciso discussão, politização. Ministro, mas com esse seu conhecimento, ele não pode ficar hoje só para você. Esse conhecimento seu,
me chama muita atenção nessa oportunidade que nós estamos tendo de falar com você. Eu estou, assim, emocionada, estou orgulhosa de saber que, nesse momento, como advogada, eu estou ouvindo o histórico sobre os sindicatos, sobre a força sindical, desde o seu início, falado por você, eletricitário, que viveu o movimento, que estuda, que sabe. Por que você não faz palestras para essa juventude, principalmente, para saber que o sindicato não é subir num caminhão e fazer uma briga em glória, que o sindicato é muito mais do que isso. O sindicato defende, eu sou trabalhadora, você é trabalhador. O que é? Você está fazendo todo um histórico, apresentando a gente na informalidade de um mecanismo que a gente tem hoje de internet, mostrando conhecimento amplo que a maior parte dos nossos jovens não sabem. Eles saem da faculdade, sou mestre, sou isso, mas não sabem a história, o fundamento do sindicato, e acha que o sindicato são essas bandeiras de você brigar, eu sou sindicalista, eu vou lá, e isso. É muito mais do que isso. O sindicato tem a sua amplitude e vem, lamentavelmente, perdendo a sua força, e principalmente depois da reforma tributária, da reforma trabalhista, desculpa, não é? Como é que você vê isso vindo agora para a gente falar, porque o tempo ele é meio exíguo na live, e eu queria que você falasse da sua experiência assim, contemporânea do sindicato. Você entrou como eletricitário, não é? E como é que foi essa jornada do Antônio Rogério Magri, de sindicalista até ministro do Trabalho e hoje depositário de um conhecimento tão rico e tão amplo? Me fala um pouquinho sobre isso. Lidorice, sempre é muito difícil as pessoas falarem dela mesmo, porque há momentos que a vida foi tão cruel, depois a vida foi tão boa. Então, fazer um relato é um relato emocional, eu diria você, né? E pode parecer uma presunção, uma coisa assim, mas eu vou tentar rapidamente dizer para você. Eu casei muito cedo, casei com 18 anos, eu casei com a minha filha no colo. Sim, mas você tem história para contar, você tem história, você construiu, não é? Eu casei com a minha filha no colo. Tem os altos e baixos. Então, eu tive que trabalhar na Light, como eu não tinha profissão definida, 4º ano primário, que naquela época eu tive que trabalhar muito cedo, com 11 anos eu tinha assassinado esse tempo. Então, minha filha no colo, eu entrei na Light, meu pai me levou para a Light, entrei na Light, ganhando salário mínimo, fazendo os piores trabalhos que você possa imaginar, mas a minha filha e minha mulher nunca passaram necessidade, graças a Deus. Aí fui pegando experiência. Eu também sou professor de judô, junto ao jiu-jitsu. Então, eu montei uma academia dentro da Light, nas oficinas, tinha mais de 200 alunos, foi espetacular. E ali eu fui me tornando uma liderança. Eu participava da CIPA, eu era eleito todo ano para a CIPA, discutia aquela coisa toda, até que em 75 me houve um convite para ir para o sindicato. E eu fui para o sindicato num momento difícil, que era em plena ditadura militar, e os eletricitários. Qual é a atividade do eletricitário? Produzir e distribuir energia elétrica. A sua responsabilidade o enquadra dentro da Lei de Segurança Nacional. Porque se eu desligar Ibiúna, que é a maior casa de força do mundo, você para o Brasil todo, para o Uruguai, para o Paraguai, para tudo. Então, parava tudo. Então, mas eu também, sabendo dessa força, eu também sabia da contraforça que teria contra mim. Além do que, eu jamais daria um blackout, porque o que morreria de gente no hospital. Então, eu sempre tive juízo para não desligar a energia elétrica. Mas eu fiz, enquanto 12 anos de presidente do sindicato, 18 greves dentro da Light, sem desligar a energia. 18 greves? 18 greves. Inclusive, greves, antigamente tinha as agências onde você... a conta de luz. Então, nós mexíamos no bolso da empresa, paramos as agências que recebiam. Era muito mais prático do que desligar a luz, né? A luz está lá, o cara ia pagar, não tinha ninguém para receber, ele voltava para casa. Então, foi um momento muito
Bom, e além disso, nós entrávamos na luta para derrubar a ditadura, que foi muito difícil. Tinha um amigo, o Zé Ibrahim, a primeira greve que ele fez em 1968, ele parou todo um sistema em Osasco, o exército invadiu, matou trabalhadores, e ali começava realmente um movimento sindical mais voluntarista e com a ideia realmente de que tinha que acabar com a ditadura. E assim foi. Isso criou uma utopia no trabalhador, no qual você organizava ele por essa forma. Não dá mais. Eu dizia, como teria vontade de dizer isso se encontrasse tete a tete a um general. Sim, o senhor não é mais patriota do que eu. Um general do Exército, sim. que ele se acha mais patriota do que os outros. Não, você não é mais patriota do que eu. De jeito nenhum. Aliás, falar nisso, tem 2 generais que são ministros hoje, que quando eu era ministro, bateu continência para mim. Então, mas eu queria encontrá-los hoje. História. Verdade, história. Com carinho dele, o ministro da Defesa, hoje, nosso ministro da Defesa, Fernando, me esqueci o nome dele. Como que é o nome do ministro da Defesa atual? Maria do Collor. E nas minhas audiências com o Collor, ele ia me buscar, eu estava ministro. O presidente está chamando o senhor. Hoje é ministro da Defesa, mas é uma excelente pessoa. Gostava muito dele. Aliás, como gosto do general Heleno, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Mas eu queria dizer exatamente isso para eles. Mas ditadura nunca mais, não é, ministro? Aliás, ditadura nunca mais, não é? Quando Ulisses Guimarães levantou a Constituição, disse o seguinte: ditadura nunca mais. Nós temos que ter nojo da ditadura. Com Palavras certeza. Com certeza. Então, esse pessoal de hoje, por exemplo, nosso presidente da República, na ditadura ele era um molecão, ele não passou por ela, ele não fez nada. Naquele tempo a ditadura era muito mais dura. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu não acredito das Forças Armadas hoje, que qualquer um deles tenha vontade de fazer uma intervenção na sociedade civil. Não. Não tem. Não tem. As Isso Forças Armadas, é um momento de descompensação quando o presidente abre e faz isso aí. Ele não deve estar com algum problema para abrir a boca e falar isso. A gente tem eu não gosto de entrar num certo detalhe, porque tem muita gente que ditadura estão nunca vendo. mais. Não deve nem se falar nesse... Eu tenho toque com ditadura. Ditadura nunca mais. A gente tem uma carta constitucional que tem que se seguir a cartilha da liberdade, a democracia. O Brasil é uma república democrática, então liberdade de expressão, não é? Liberdade do ir e vir. Então isso aí foi uma conquista muito grande e ninguém vai tirar essa conquista do brasileiro, não. Hoje, o mundo hoje não tem mais oportunidade para um golpe militar. Há quem está querendo dar um golpe militar, há quem está querendo, mas não conseguirá, porque as Forças Armadas têm juízo. As Forças Armadas, ela não é um sistema do governo, é um sistema do... A República, como seu chefe maior, nada, não pode entrar numa guerra se não passar pelo Senado, não pode fazer uma intervenção militar se não passar pelo Senado. Então, não há vontade das Forças Armadas, não há vontade. Essa juventude de hoje é diferente. Então, voltando ao movimento sindical. Aí, esse movimento sindical criou força até 77, 78, foi aquela força que ela foi indo, foi grande, o movimento sindical tratava exclusivamente dos trabalhadores realmente. Acabou a ditadura, nós fizemos parte disso, eu tive no comício lá no Anhangabaú,
com as eleições diretas já. Eu falei em nome, desculpe esse eu na primeira do singular, porque não tem jeito, fui eu mesmo que tive que falar, em nome de todos os trabalhadores. Depois chegamos nas eleições diretas e chegamos até o Collor, né? Mas tem esse período de 77 que nasceu a CUT, aí nasce a CUT, uma central, nasce a CGT, a qual eu presidi, né? Eu não sei se você sabe, pouca gente sabe, na ditadura, os sindicatos não podiam se reunir. Por exemplo, pegar o eletricitário, juntar com o metalúrgico, não podia. Só podia sindicato de metalúrgico com outro metalúrgico, senão a polícia não permitia, a ditadura não permitia isso. Em 78, Por quê? 79... Por quê, ministro? Por quê? Porque ela permitia que vocês se encontrassem no mesmo sindicato, mas não com outro sindicato, para não dar robustez nos movimentos, era isso? Porque você daria uma robustez que, separadamente, você não tinha como fazer, mas se juntasse todo mundo, era diferente. Em 78, um grande líder sindical, meu amigo particular, Hugo Pérez, ele foi ao Palácio com uma turma que tinha feito um curso e falou com o Geisel. E naquela época estava se preparando o CONCLAP, Congresso das Classes Produtoras dos Sindicatos. Aí ele disse assim, presidente, já que vai fazer o CONCLAP, nos permita fazer o CONCLAT, que é uma reunião da classe trabalhadora. Isso em 79. Em 81, então, nós fizemos a Praia Grande, uma das coisas mais belas do movimento sindical. Todas as matizes políticas estavam ali, PC, PCdoB, PT, MR8, tudo que você possa imaginar. Dali, então, robustece o movimento sindical. Robustece o movimento sindical. E aí seguiu, mas ele foi perdendo um pouco do seu brilho, Não se renovou. O movimento sindical não teve uma renovação da juventude. Porque, assim, a sazonalidade, é sazonal a ética, é sazonal também a passagem pelo sindicato. Eu, com 12 anos de sindicato, fui embora. Achei que tinha pouca gente mais jovem. E o movimento sindical não fez essa mudança. Ou seja, os mais velhos pudessem continuar como um conselho de anciões, como tem no Japão, e colocar a juventude. Não fez isso. Perdemos essa oportunidade de fazê-lo. Aí vem o Lula engessa o movimento sindical. Ele engessa, porque você falava com o Lula com facilidade. Ele reconheceu as centrais, passou 10% do fundo do trabalhador que ia para o Ministério do Trabalho, passou para as centrais sindicais. E acabou o sindicato. Eu diria que deu uma acomodação, mas as centrais sindicais não, as centrais é a CUT, a Força, hoje porque você tem uma força, né? A força sindical, tanto é que fala força sindical, porque os sindicatos realmente tinham uma força assim, há uma diferença aqui. Na Europa, o trabalhador se filia a uma central. No Brasil, não. Aqui é o sindicato que se filia a uma central. E para onde caminha, ministro, esses sindicatos? Para onde caminha, sob sua visão, para onde caminha essa força que não é mais força sindical? Para onde caminham os sindicatos? Com alguma dificuldade e chateação, e eu faço a minha análise disso. Ora bem, não foi só o movimento sindical. A sociedade como um todo não viu passar, que foi muito rápido nos últimos 20 anos, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo passou com uma rapidez tão grande que a sociedade não se deu conta disso, não percebeu. O sindicato ficou com a brocha na mão. Por maldade? Não. Foi rápido, não deu tempo de empresariado, não se qualificou. Muitos deles vão se ferrar por conta disso. Não viu passar, não é culpa dele, não. O governo, os partidos políticos não viram passar. Então, hoje está assim, o trabalhador esperando o que vai acontecer, o empresariado esperando o que vai acontecer, o governo esperando o que vai acontecer, e ninguém tem uma noção clara ainda
para onde vai encaminhar isso. A reforma trabalhista, feita de uma maneira maluca pelo secretário do Trabalho, que era o Rogério Marinho, um homem que nunca passou na frente de uma metalúrgica, não conhece o cheiro da oficina, não lavou prato como eu lavei, nada. Ele faz uma reforma trabalhista do jeito dele. Um intelectual, economista, trabalhou 2 anos dando aula, achou que ganhava pouco, foi embora, o pai investiu, empresário, e ele se formou e foi ser político. Esse homem fez a reforma trabalhista. Acabou com o movimento sindical, tirou todo o seu brilho, tirou o seu... Lidorice, por que o empresário pode ir aos Estados Unidos saber o que está acontecendo, por que pode ir na Alemanha, é tudo modernizado, se eu, como dirigente sindical, não tenho dinheiro para pegar um carro para ir daqui no Rio de Janeiro? Não tem mais dinheiro, acabou. Agora é força, agora é garra que está fazendo o movimento sindical. Então é uma luta de gigante contra Golias contra o gigante lá. Então está difícil agora. Quer dizer que essa reforma trabalhista, ao invés de fortalecer os sindicatos, ela esvaziou os sindicatos. Quebrou as pernas. A reforma trabalhista, ao invés de fortalecer os sindicatos... Não foi. A reforma... Não, ao invés de fortalecer, ela esvaziou. Eu diria o seguinte, para uma compreensão macro. O Paulo Guedes quer ter uma agenda diferente, uma agenda completamente diferente do que nós queremos. Para fazer o que ele quer, a implantação da agenda dele, que ele implantou no Chile, em plena ditadura, ele saiu do Brasil, foi para o Chile, implantou a previdência privada, acabou com a previdência lá. Essa agenda moderna que ele quer fazer, não faz se não quebrar a perna do sindicato. Você deve lembrar. O Eduardo aqui de Aracaju, ele pergunta, por que os Estados Unidos têm apenas 15 sindicatos? Não é verdade. Os Estados Unidos têm apenas 15 sindicatos. E no Brasil nós temos milhares de sindicatos. Primeiro, nos Estados Unidos não tem 15 sindicatos, não é verdade. Tem muitos. Não é verdade. Centenas de sindicatos nos Estados Unidos. Onde eu conheço, o Eduardo me permita, Eduardo, eu fui um conselheiro da FLCO, que era a maior central americana, com a FLCO era uma central, a AFL, e a CO era outra, juntou, formou a FLCO, a maior central americana. Eu fui conselheiro dela porque era presidente do Instituto Cultural do Trabalho, mantido pelo dinheiro do sindicato americano. Então eu conheço bem o sindicalismo americano, muito, mas muito, muito, muito. Eu ia 3 vezes por ano participar das reuniões, então eu conheço bem. O que o Eduardo me permite, Eduardo, com todo carinho, é o seguinte: os Estados Unidos, em 1950, possuía 68%, 70% de associados no sindicato. Tinha o maior salário dos países. Hoje, os Estados Unidos têm 8% só de associados, tem o pior salário de todos os países. A Alemanha, ao contrário, fez uma reforma trabalhista, manteve os padrões do sindicato. Hoje, o padrão do alemão é o salário. A Alemanha é o país que tem muitos sócios no sindicato e tem o maior salário. Então, Eduardo, primeiro, não é que você não é verdade sua. Do que você leu, não está. Tem não, ele deve estar equivocado. Deve ter lido alguma notícia, porque nos Estados Unidos, sabidamente, a gente tem conhecimento do apoio aos sindicatos, né? E aqui a Vanessa Clarim está falando, nos Estados Unidos cresce a cada dia o apoio aos sindicatos. Você com isso? Não é isso. Vou repetir para você. Está ouvindo, ministro? Os Estados Unidos, quando tinha o apoio dos sindicatos,
era o que mais ganhava. O Reagan, quando presidente da República, quebrou as pernas do movimento sindical americano. O Ronald Reagan quebrou. Aquela greve dos aeroviários, que ele mandou todo mundo embora, as pernas. E uma agenda realmente, uma agenda diferenciada de liberdade, de empresariado, aquela coisa. Hoje tem 8% de carro. Perdeu a sua força do movimento. Tanto é que é o pior salário de todo o país rico. Da Alemanha, que tem o maior número de sindicalizados, assim, tem poucos sindicatos. Na Alemanha tem pouco. Você tem, por exemplo, o Sindimetal, que é um sindicato. Aliás, o sistema que eu gosto, o sistema que eu acho que tem que ter sindicatos por Estado. Por exemplo, comerciário, um por Estado. Metalúrgico, um por Estado. É difícil, mas nós vamos ver, porque agora vai ter uma reforma, não só trabalhista, mas vai haver uma reforma sindical, virá, sem dúvida, a Convenção 87, virá a Convenção 87, é preciso agora as pessoas estudarem o que é a Convenção 87, ela permite a livre negociação, um sindicato, os trabalhadores são livres para se associar ao sindicato que quiser. Hoje você tem a unicidade não permite isso, é um sindicato só, de metalúrgico, ou município, ou Estado, ou nacional. Você não faz dois sindicatos só numa cidade. Uhum. Ministro Magri, qual que seria a sua mensagem, qual é a sua mensagem para o trabalhador hoje na questão do fortalecimento dos sindicatos? Qual é a sua mensagem para esse trabalhador que está acomodado ou que está deixando de lado os movimentos sindicais? Onice, a mensagem não seria só para os trabalhadores. A mensagem é para a sociedade de uma maneira geral. Uma sociedade despolitizada, uma sociedade que coloca, não constrói um congresso para tratar das políticas públicas. Vou te dar um exemplo. Isso é tão polêmico, mas é verdade. O negro ganha, quando está fora da convenção coletiva, 30% menos que o branco. Isso é diese. Assim como a mulher ganha 25%, 30% menos do que o homem. Menos. Aí você, para tratar do negro, você tem que ter políticas públicas. Então vamos pegar o Congresso Nacional, pega o Senado. Aí vamos fazer uma pauta para defender o negro. Nós temos 81 senadores. Sabe quantos negros tem no Senado? Nenhum. Como eu vou fazer política pública para o negro? Que essa equiparação... Isso daria uma outra live um dia para a gente discutir a questão do negro. É verdade. Entendeu? Exatamente, então, dos preconceitos, das exclusões e tudo. Essas coisas que as pessoas têm que fazer as coisas com a alma. Há dirigentes sindicais bons nesse país. Há aquelas defecções? Existem as defecções, claro que existem. Onde existem em todos os lugares. Mas tem sindicalista bom. A reforma que virá agora deixará em pé apenas aqueles sindicatos que têm um compromisso real, de alma realmente, com os trabalhadores. É isso que vai aparecer. Se eu puder, porque eu sou sua fã de carteirinha a partir principalmente dessa live, porque realmente a gente conhece o ministro Magri pela sua história e tudo, mas você ficar frente a frente, olho a olho com o ministro Magri e vendo esse homem aí com esse cabedal de conhecimento por um assunto que é tão importante para nós todos da sociedade, é importante que se fale isso através de palestras, porque a sua escola é uma escola que não se aprende em banquinhos de faculdade, em banquinhos da escola normal. Escola de vida, escola de luta, escola de quem ficou na frente dos desafios. Então, acho que tem que ter esse livro do Magri,
sabe? Um homem tão importante que mudou até o dicionário do Brasil, lá do português. Porque quando a gente quer falar, a gente lembra. Você deixou a história. Quando fala o salário do trabalhador é imexível. Então, você deixou. E a gente, quando passa por essa vida, Magri, a gente tem que deixar histórias da gente. Então, você é um homem que certamente não teve tantas facilidades na vida, mas que foi ministro de Estado. Um homem que está deixando aí para sua família, para os seus netos, para nós todos brasileiros, esse exemplo de vida, esse exemplo de... Eu estou, assim, muito orgulhosa de ter tido essa oportunidade que me foi dada através da doutora Odacir, de ficar no front aí com você e tendo essa oportunidade de... Eu sei que você é o poeta, você é aquele homem que o tempo não deixa nenhuma trinca, é aquele homem que se cuida, e isso é muito importante. E você está muito, muito, muito atualizado, e esse conhecimento não tem que ficar em live, não. Esse conhecimento tem que ir para as escolas, levar para essa juventude, mostrar para esse governo. A gente está atravessando um momento muito difícil e precisa desses exemplos. Não é chegar o Paulo Guedes e falar é assim, é assado. Chegar às reformas trabalhistas e mudar. Tem que ter pessoas como você ali, pilares, para realmente falar dessas exclusões todas que você acabou de falar e que a gente sabe do preconceito. Um Senado que não tem negro, quase, um Congresso também, que apesar de ter tantos e tantos representantes, a gente não tem os lídimos representantes que abordem e defendam os nossos direitos. Agora, você tem 8 minutos para você falar sobre o que você quiser para a gente. Quero lhe ouvir. Polidori, senhora, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar, por intermédio dessa live, um abraço carinhosíssimo a Odacir, sua irmã. Uma pessoa que eu conheci tão rapidamente e que me marcou tão profundamente. Odacir é uma criatura muito inteligente. Um ser humano de qualidade. Eu tinha marcado alguma coisa. Vai escrever o seu livro, viu? Ela vai escrever o seu livro. Eu estava olhando esses dados esses dias. Chicago, a população de Chicago tem 13% só de negro. 13% de negro. O coronavírus matou 36% lá de morte é de negro. Olha a disparidade. Você tem só 13% de negro e 2 milhões. 36% dessas mortes foram de negros. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, realmente, para abrir a alma, abrir o coração, dizer para a sociedade, ela tem que se politizar. Você tem razão, essa live não pode ficar como uma memória, como um aprendizado enlatado. Ele tem que espreiar, ele tem que pegar a juventude, tem que pegar os idosos, que têm força, eu vou fazer 80 anos quase, e tenho força para sair ainda. Parabéns, fazer parabéns. Esses meus amigos idosos ir para a rua, reivindicar também, que eles precisam, não agora, né? Agora fica em casa. Não, agora fica em casa, né? Agora fica em casa. Agora fica em casa. Mais jovens. E para a rua, realmente, ver se este governo cria juízo. O seu presidente crie juízo. Não mande ninguém calar a boca. Né? Não mande ninguém calar a boca. Não se manda ninguém calar a boca. Ele não é onipotente. Eu sou a lei, não é a lei. Isso é uma ideia marxista de Rousseau, aquele pessoal todo da França, da Revolução Francesa. Eu mando, não manda nada. Você tem limites para mandar e respeite a sociedade brasileira. Respeite os trabalhadores, respeite os estudantes, respeite a ciência, respeite realmente essa coisa maravilhosa que é o Brasil, que ele não se deu conta ainda. Ele é um tenente, ele não é nem capitão. Eles subiram ele para cima. O bandidagem que ele fez, bomba que ele colocou no exército, deram para ele o cargo de capitão. Não é capitão, ele é um tenente barato. Ele tem que entender isso com a alma dele para negociar e para fazer esse Brasil. Com certeza, com certeza. Olha, minhas palmas efusivas para você, ministro Magri.
A gente precisa de brasileiros como você, que vá para... A gente precisa do seu livro, da sua biografia, do seu exemplo. A gente precisava ouvir essas colocações suas. É uma pena que nós não vamos poder continuar lhe ouvindo. Até pode desconectar e conectar para deixar a sua mensagem, a sua visão do pós Covid, coronavírus, porque o Brasil parou, o mundo parou, o globo parou, e a gente está aí com um tenente, que não é capitão, como você falou, que não manda uma mensagem de alento, de nada para o seu povo, e todo dia cria uma briga, cria uma... Então, deixa a sua mensagem de alento para o pós, ou fique em casa, que se cuide. Já que o presidente da República não se digna a fazer isso, fala para essa sala... Já que ele não tem juízo. Você, ministro. Olha, eu queria... Primeiro, agradecer às pessoas que nos viram e nos ouviram, pedir escusas, porque às vezes nem sempre eu falo as coisas que as pessoas gostariam de ouvir. Mas filo de uma maneira educada e ética, com carinho especial. Tentei ser o mais autêntico possível da minha vida, mais do que isso eu não tenho como fazer, não sei fazer. E te agradecer. E não perder esse contato com você. Como eu não quero perder o contato jamais. Nunca mais. Então, nunca vamos mais manter... você vai perder o contato comigo. Não perderei contato. E assim que tiver libertado desta quarentena, que é uma prisão, eu nunca imaginei que pudesse ficar 40 dias em casa com a tranquilidade que eu estou. A tranquilidade... Pois mas está aí trabalhando, está fazendo, faça outras lives, fale com outras pessoas, coloca esse seu conhecimento, mostre essa sua simpatia, mostre essa sua jovialidade com 79 anos, com jeito de moço de 50 anos. É isso, é o trabalho, é a cabeça, é o movimento, é a história que faz com que a gente se mantenha inteiro, não é, ministro? Obrigado. Eu que carinho agradeço. Especial Muitíssimo obrigado. Viva o Antônio Rogério Magri, e que todo mundo que está aqui ficou encantado, com certeza, com a sua palavra, com a sua força. Você hoje deu um exemplo para a gente que podemos acreditar. Se a gente for para a rua, se a gente tiver os sindicatos, se a gente removimentar e reinventar-se, a gente vai conseguir. Independentemente do governo que está aí, nós vamos conseguir. Deus que lhe proteja, muito obrigada por ter nos honrado com a sua fala, com os seus conhecimentos. Com Deus no comando, vamos que vamos. Um abraço respeitoso a todos. Obrigado, querida. Obrigado. Beijo. Um abraço. Tchau, tchau.